Rodrigues. Está aqui com vocês aqui na escola da AGU. Eu sou professor na Católica há 5 anos na instituição, né? E ministro lá nos cursos de administração, nutrição e administração. E minha experiência com endomarketing assim vem ao longo dos meus 20 anos de atividade. Procurarei ser breve porque o tempo realmente destinado é pequeno, mas o assunto é rico, né? O endomarketing, na verdade, ele é uma espécie de variação do marketing que aborda, na prática, o marketing interno. Eu queria começar mostrando aqui no PowerPoint, na próxima tela aí, um pouquinho só, rapidamente, de um timeline, não do endomarketing, mas em relação à gestão moderna, né? Como a gente evoluiu do processo produtivo para chegarmos hoje na comunicação organizacional. Como vocês estão vendo aí nessa linha do tempo aí que junta desenvolvimento tecnológico de um lado e a evolução do tempo de outro, ela mostra que tudo começou com processos de artesanato, né? O ser humano lidando com o sistema produtivo apenas na modalidade artesanal, ao mesmo tempo em que descobria a agricultura, né? E que depois teve uma grande revolução, que foi a Revolução Industrial, e que trouxe a máquina de vapor aí como principal elemento, né? E aí no contexto aí entre 1800 e 1900 começou a surgir a comunicação aí a partir dos famosos reclames, né? Que eram os anúncios, a publicidade e a propaganda, que começou com os anúncios de jornais, de forma até, digamos, amadora na época, mas que ao longo do tempo foi evoluindo até chegar nos dias de hoje. Então, nós temos, surgiram diversas invenções, a fotografia, o telefone, o cinema, o rádio, né? E em 1900 em diante, a televisão, a telemática, né? Que é a convergência das telecomunicações com o uso da informática, os serviços, e ao mesmo tempo em que a própria ciência da comunicação evoluía, e até chegarmos hoje ao conceito de comunicação corporativa, que é você incorporar os princípios de comunicação dentro da empresa e a favor de seus objetivos. E é exatamente dentro desses objetivos que a empresa tem que surge o endomarketing. Quando que o endomarketing é necessário? É necessário quando ocorrem esses sinais de advertência aí que acontecem dentro da organização. Quando não há a descontração no trabalho como um dia houve, quando registra-se confusão entre propósitos e prioridades, quando registra-se a ineficiência, quando ocorrem as famosas fofocas e rumores ao longo da cultura da instituição, quando há ausência de sensação compartilhada de progresso e quando há uma falta de confiança e respeito entre os principais gestores, né? Quando você sente esses sinais, não necessariamente todos estes sinais ao mesmo tempo, é sinal de que as ações de endomarketing podem surgir aí para ajudar a resolver esses problemas. Mas como tudo acontece no marketing, o marketing não é uma receita de bolo para resolver os problemas, né? É uma questão de adequação, de dose, né? Como tal qual as receitas que dosamos para deixar o nosso gosto, nós temos que montar essa receita a partir dos conhecimentos de um lado, mas adequadas à realidade em questão. Por definição, o endomarketing são ações de marketing para o público interno, funcionários de uma organização. Ou seja, o público interno desta organização. Como o próprio nome sugere, ele é limitado, é um marketing voltado para o uso de ferramentas que se adequam ao público interno. Não significa que tudo que se faz no marketing lá fora possa ser feito aqui dentro. E pelo conceito, ele é um processo cujo foco é sintonizar e sincronizar para implantar e operacionalizar a estrutura de comunicação interna da empresa ou organização que visa ação para o público-alvo. Quando falamos em endomarketing, estamos falando em atingir resultados. A instituição tem objetivos, tem um planejamento estratégico, e o endomarketing entra dentro desse planejamento estratégico. Então, ele visa melhorar as relações do público interno com a instituição, e principalmente a partir do aspecto social. Como função, ele visa integrar a noção de cliente nos processos internos da estrutura, propiciando melhoria na qualidade com produtividade pessoal e de processos. Então, ele pressupõe que processos sejam melhorados. Quando a gente fala na instituição adquirir o ISO 9000, nós estamos falando num aprimoramento de uma parte do processo da empresa que foi alvo de endomarketing. Bom, primeira constatação, estamos no mercado orientado para o cliente cidadão e a clientela é conquistada com serviço excelente. Não existe mais meio serviço, né?
Existe o serviço competente ou não, né? E o cidadão lá fora, que é o nosso cliente, ele precisa de um serviço, de um bom serviço, né? Seja o cidadão ou sejam instituições que demandem a organização. Todo colaborador tem expectativa e ele é um ativo valioso e o primeiro mercado para a organização, claro, né? Imagine uma empresa, um funcionário que é alvo de ações permanentes do marketing da empresa, ele tende a falar bem da empresa lá fora e fazer propaganda para a própria empresa que ele trabalha, né? E toda instituição deseja que um funcionário fale bem dela lá fora. Excelência em serviços é mais que sorrisos e tapinhas nas costas. Significa envolver e comprometer o colaborador com objetivos e decisões da organização. Para se elaborar um programa de satisfação interna, é preciso saber claramente quem somos, a partir de um planejamento estratégico. Toda instituição deve ter um planejamento estratégico. Se ele não tiver o planejamento, porque não tem recursos para definir seus rumos, ele tem que ter um planejamento estratégico para pelo menos dizer onde quer chegar. Nem que seja filosoficamente, né? Porque quando a gente define um rumo, todo mundo sabe onde quer chegar. Todos precisamos de orientações para que possamos nos motivar e principalmente comemorarmos nossas vitórias e tirarmos proveito e experiência de nossos insucessos. O endomarketing otimiza o aprendizado da empresa, com êxito e com insucesso, né? Sempre no sentido de melhorar. A gente precisa, como eu acabei de falar, né, saber para onde vamos, né? E o planejamento estratégico ajuda a definir isto. Eu não vou me delongar nisso aí, porque é basicamente uma repetição do primeiro quadro. Bom, então a chave para o sucesso de um programa de endomarketing envolve, em primeiro lugar, motivação. Motivação é o processo, né, que faz a pessoa tirar de dentro do que tem melhor de si, né? Tal como um time de futebol, não sei se alguém que torce para o Internacional de Porto Alegre, mas eu torço, estou muito feliz essa semana, né? Você vê que a motivação que pega um jogador para ganhar um título continental, né, é muito grande. Mas o trabalho que você tem que lidar psicologicamente para que tudo siga sempre um rumo adequado, sem excesso de otimismo ou sem excesso de pessimismo, é que é o segredo de conduzir uma equipe, né? E um técnico de futebol, por exemplo, vitorioso, ele consegue isso, ele consegue administrar a euforia da espera do título, ao mesmo tempo em que motiva as pessoas para alcançar esta finalidade. No processo dessa comunicação interna, a empresa utiliza suas mídias internas, né? Aí estão listadas as tradicionais e as modernas ou inovadoras. Você tem o e-mail, né? Você tem instrumentos como chats, né? Hoje você tem a tecnologia ajudando nessa interação. Se todo mundo usa Messenger, usa Orkut, por exemplo, usa e-mail, por que a instituição não pode se beneficiar disso? Criar uma comunidade no Orkut para a empresa, para trabalhar relacionamentos funcionários, né, positivamente, para trocando ideias no Messenger, criando uma comunidade de troca de ideias permanentemente e usando até software próprio da instituição para criar essa atmosfera, né? É um dos recursos que existem. Os sites estão aí substituindo os jornais internos das empresas de forma mais dinâmica, mais interativa, mais participativa, né? E diversas outras ferramentas como as listadas aí, como eventos de confraternização, né? Aquela famosa festinha dos aniversariantes do mês, né? Que todo mundo junta e faz a festinha, e comemora, né? Os boletins, jornais, revistas, e os mais modernos, usando até telão, terminais de computador, comunicação face a face, telejornal, reuniões eventuais, né? O endomarketing é exercido através dessas chamadas mídias internas. Bom, e dentre os princípios motivacionais estão motivação e comprometimento. Motivação nós já falamos. E no comprometimento significa que você tem que envolver as pessoas dentro do objetivo da instituição. Pessoas motivadas, teoricamente, vão gerar mais comprometimento, né? E isso não é uma coisa imposta, isso é uma coisa liderada, né? É uma ação liderada, né? E a gente sabe bem a diferença de chefe para líder, né? Chefe é aquele que manda, que é obedecido, né? O líder é aquele que é seguido e respeitado. Então as lideranças hoje estão se caracterizando mais por uma abordagem humanista, holística, né? E psicológica do que uma abordagem administrativa e hierárquica. Apesar de que a hierarquia sempre vai existir, né? E sempre, em algumas ocasiões, é necessário realmente que ela seja exercida, sim, né? Mas o endomarketing pressupõe que você humanize essa relação. Agora, encontrar a dose certa para você ser líder e chefe ao mesmo tempo é difícil para qualquer pessoa, porque ao mesmo tempo que você tem que ser respeitado, você tem que ser
muito familiar às pessoas, né? Hoje as pessoas querem se sentir numa empresa como parte de uma família, né? Não só o lugar onde recebe seu pagamento entre as 8 horas e sai às 16 horas. Bom, então, existem algumas regrinhas para criar nas pessoas o desejo de fazer o melhor de si, né? Então, finalizando aqui nossa apresentação. As pessoas mais competentes são as que têm melhor autoestima. O sentido maior para a ação cria um poder sobre-humano. A motivação prova isso, né? As pessoas se comprometem quando se sentem importantes, quando são valorizadas. E valorizado não é só receber um alto salário, né? Ser valorizado é trabalhar num bom ambiente, num ambiente alegre, né? Num ambiente de respeito, né? Num ambiente motivador. Autoconfiança é consequência de vitórias. As pessoas adoram acertar. Ninguém erra porque quer. As pessoas rendem mais num ambiente gostoso e humano. As pessoas se sentem mais protegidas onde as regras são claras e honestas. As pessoas se comprometem mais com aquilo que criaram. Por isso que a gente incentiva tanto no endomarketing a participação das pessoas com ideias, porque ideia é algo que a pessoa criou, né? Com projetos, que muitas vezes surgem bons projetos. E o endomarketing, por exemplo, utiliza muito concursos de criatividade, né? Às vezes você cria um programa de incentivo à criatividade onde você premia as ideias com determinados prêmios para fazer com que processos sejam aprimorados, né? Você pode usar, inclusive, um concurso interno na empresa para escolher as melhores ideias e premiá-las com um bom prêmio. As pessoas seres humanos adoram o mistério da conquista. O que a gente quer dizer com isso? Porque o endomarketing é um processo de conquista, um processo de conquistar o funcionário, né? E é um desafio para a alta administração. Mas quando acontece, tem um sabor especial porque você envolve as pessoas, né? Não aceite no time não aceite no time quem não quer participar, né? Participação no endomarketing é tudo. Bom, então, fechando aí, nós temos as seguintes situações que necessitam da implantação de programas de endomarketing. O endomarketing é necessário, né? Quando a organização está sem energia, quando a organização está em reestruturação, quando a organização muda sua identidade, quando ela está diante de uma nova gestão. É necessário fazer alguma ação de endomarketing para envolver as pessoas dentro dos novos objetivos, porque todas essas situações pressupõem a existência de novos objetivos, né? Seja de quem está gerindo, ou seja de uma determinação hierárquica de um outro órgão ao qual a organização esteja subordinada. Bom, então, fatores que determinam a eficácia de um programa de endomarketing. Primeiro, a valorização da cultura e da intuição das pessoas. Depois, o endomarketing como um processo educativo. O endomarketing não pode ser uma área na instituição, tem que ser uma filosofia incorporada por todos. Instrumentos que encantem o público interno. Isso, a liderança tem que ter a sensibilidade de saber o que pode vir a encantar as pessoas, né? O impacto visual a partir dos instrumentos. A informação como responsabilidade da empresa. A verdade e a mentira sempre aparecem. Você tem que trabalhar num ambiente de transparência, né? Então, a transparência favorece o endomarketing. As mensagens devem ser simples, curtas e claras, né? Toda determinação, todo ofício que se troca, toda comunicação tem que ser simples, clara e objetiva. Então, apenas para finalizar, nós temos aí as seguintes ações e instrumentos de uso em um programa de endomarketing. Você pode usar manual e vídeo de integração à empresa, quando recebe novos funcionários da empresa, você pode fazer essa integração inicial. Manuais técnicos e educativos sobre diversos temas de interesse da comunidade interna. Material de acompanhamento do programa de endomarketing, dizendo o que está acontecendo sempre. Jornal interno, encarte da área de RH no jornal interno também, né, com novidades sobre as pessoas. Pode passar, por favor. Você tem também cartazes motivacionais. No endomarketing utiliza muito cartaz, né? Falando de tudo quanto é variação, né? Incentivando criatividade, incentivando a cortesia, né? Incentivando valores. Painel do tempo, mostrando como o programa de marketing está ocorrendo. Canais diretos entre direção e colaboradores, palestras internas, estão fazendo isso aqui agora, né? Nesse momento. Vídeos informativos e motivacionais e intervenções teatrais. Tem gente que usa até teatro no endomarketing. O teatro é uma eficaz mídia, porque ela é interativa, né? Mais interativa que um vídeo, que as pessoas ficam apenas passivamente. Você pode movimentar as pessoas no teatro, fazendo o ator interagir com as pessoas, por exemplo. Clubes de leitura,
grife interna, ou seja, você pode fazer um monte de produtos com a marca da instituição, né, e distribuir como brinde, ou vender, ou sei lá, de alguma forma, disseminar essa marca. Ambientação e rádio interna, valorização do colaborador e da memória da instituição. Você tem os ex-funcionários que podem te ajudar no processo de recuperação da memória da instituição, né? E uma vez alguém falou, é triste a instituição que não tem memória. Bom, então nós estamos aí, só para finalizar isso aí, o programa de endomarketing se divide nessas etapas aí: pesquisa e diagnóstico, né? Levantamento da situação, definição da meta global, onde queremos chegar com o endomarketing, criação dos ícones de comunicação interna, você escolhe uma figura de propaganda, um boneco, alguma coisa assim para simbolizar o programa, uma logomarca, divisão do público interno, a definição clara desse público, o programa propriamente dito e a escolha de um momento para lançamento. Não precisa passar não, vamos encerrar por aí, porque praticamente já encerrou. Então, a escolha de um momento para lançamento do programa, né? O momento tem que ser um momento ótimo, onde tenha todo mundo concentrado positivamente em algum momento favorável na instituição, né? Seja perto de uma véspera de data promocional, seja algum fato histórico, a comemoração da fundação da instituição, alguma coisa assim. Que resultados que a gente espera com o endomarketing, com a apresentação de um programa? Postura interativa, transparência, democracia e foco, né? Em suma, participação do funcionário de forma proativa, né? E o uso de suas habilidades em favor da instituição e de um melhor relacionamento entre as pessoas. Bom, minha pretensão não foi dar um curso rápido de endomarketing, não, mas eu procurei abranger o máximo dentro do tempo disponível, né? Então, gostaria de agradecer aqui pelo convite a vir a essa instituição, né? É um prazer estar aqui, né? E me coloco à disposição de vocês, caso já foi informado meu e-mail para eles, se vocês quiserem informar meu e-mail, pode. Ok, aí pelo e-mail eu estou à disposição, eles vão repassar para vocês o e-mail. Ao contrário de um telefone celular, onde a gente preferencialmente prefere atender as pessoas no horário comercial, o e-mail permite que vocês mandem na hora que quiser, a dúvida que quiser, só não garanto que vou responder na mesma hora. Mas eu sempre estou com o e-mail, com a caixa postal aberta, né? Quem tiver dúvidas pode mandar, que a gente vai procurar responder dentro da maior brevidade possível. Estou à disposição, a gente é professor 24 horas, né? Então, fiquem à vontade, ok? Muito obrigado.